Seja bem-vindo a mais uma reflexão da liturgia do fim de semana, hoje no primeiro domingo da Quaresma. Para que nós possamos pensar sobre a dinâmica que a liturgia nos propõe, eu quero usar como figura o Salmo de número 60. Eu aconselho que você possa ler depois o Salmo de número 60, porque ele nos permite que nós possamos olhar e perceber como é a nossa relação com Jesus Cristo. O Salmo 60 conta que há um homem em profundo sofrimento e que esse homem está à beira do abismo. Se entendendo pequeno, se entendendo fraco, ele clama a Deus que o tire daquela condição, retirando-o da beira do abismo e levando-o até o alto de uma torre. Esse inimigo não é uma doença, esse inimigo não é uma pessoa, não é um país, esse inimigo é a morte. Diante da morte, aquele homem não encontra outra saída que não clamar pelo Senhor. E Santo Agostinho, ao olhar para este salmo, ele diz que este homem é o próprio Cristo. Veja só, eu e você, nós já sofremos muitas vezes, nós já passamos por muitas dificuldades, nós já nos angustiamos muitas vezes. E, ao exemplo do Evangelho deste domingo, nós também já fomos tentados muitas vezes. E Agostinho, olhando para este homem, diz: Cristo também já passou por tudo isso. Ao assumir a nossa condição terrena, ao se fazer homem como nós, Jesus Cristo sofre, Jesus Cristo sente dor, sente angústia, se sente abandonado, ele é tentado. Se ali está Cristo, ali também está o corpo de Cristo e nós somos o corpo de Cristo. Portanto, naquele homem não está só Cristo, mas todos nós estamos inseridos nesse homem, porque todos nós passamos pelas mesmas realidades, pelos mesmos sofrimentos. E aí é o que eu acredito que seja o mais belo da nossa fé. Nós cremos em um Deus vivo, nós nos reunimos no domingo para poder celebrar o dia do Senhor, de um Senhor que não está lá escondido no alto das nuvens, de um Deus que desconhece os nossos sentimentos, as nossas dores, mas de um Deus que já sentiu na própria carne o que é sofrer. De um Deus que sabe muito bem o que é angústia, o que é tentação. E é nesse Deus que nós cremos, um Deus que sabe o que nós vivemos. Não foi ninguém que o contou, Ele mesmo veio sentir o que nós, seus filhos, vivemos. Que essa certeza de ter um Deus que nos ouve, que está atento àquilo que nós passamos, que isso possa encher o seu coração de esperança, na certeza de que sim, nós cremos num Deus que se preocupa com cada um de nós. Mas que nós não paremos por aqui. A primeira leitura de Gênesis capítulo 2 e 3 e também o Salmo proposto de número 50 fala que o ser humano ele pode se autossabotar, que ele pode fazer escolhas que o colocarão à beira do abismo. E o pecado é uma dessas escolhas. Em Gênesis se diz que o pecado a morte é a consequência do pecado. E no Salmo, há o canto de uma pessoa que está sofrendo, sabendo que é pecador, sabendo que aquele sofrimento que lhe vem é consequência do pecado. A Quaresma é o tempo onde que nós possamos olhar para a nossa vida e pensar: será que o caminho que eu estou fazendo, as trilhas que eu venho optando em fazer, será que está sendo mesmo uma entrega a este abismo? Será que com a minha escolha, optando pelo pecado, eu estou me colocando numa condição de morte? Que nós possamos pensar sobre isso. O Senhor não nos criou para ficar aqui à beira do abismo. Por mais que as doenças venham, as tentações aparecem, tudo isso, o Senhor nos criou para uma condição de vida, para estar aqui no alto dessa torre. O pecado, nós podemos fazer a escolha de ir contra ele. Nós podemos vencer a tentação tal como Cristo venceu. Porque vai dizer Agostinho que o exemplo que Cristo nos dá não é só de alguém que ouve a nossa oração, mas que mostra para nós que, como Ele, nós também podemos vencer. Se a angústia toma espaço no nosso coração,
se o sofrimento e a dor e a tentação nos apertam, nós podemos hoje olhar para o Senhor Jesus Cristo e dizer, como Ele, eu posso vencer os sofrimentos que eu venho passando. Termino dizendo sobre a segunda leitura de Paulo, que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Da mesma forma, parafraseando o apóstolo, onde abunda o sofrimento na nossa vida, onde abunda a angústia, onde abunda a dor e tudo isso que nós passamos, superabunda a graça de Deus na nossa história. Superabunda a vida, superabunda a ressurreição, superabunda o alívio que vem do nosso Senhor. A última palavra na vida do cristão não é a morte, a última palavra na nossa história não é o sofrimento, não é a dor. A última palavra é a vitória que Cristo tem a nos conceder por meio da tua morte, por meio da sua ressurreição. Que este tempo de Quaresma, então, nós possamos olhar para a nossa história e desmentir um ditado que eu ouvia desde pequeno: pau que nasce torto, morre torto. Em Cristo isso não é verdade. As nossas situações de vida, sofridas e tentadoras, podem ser transformadas pela força que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos confiando à Virgem Maria, que a nossa Quaresma seja de fato um tempo de conversão, arrependimento do coração, para que nós possamos chegar à Páscoa do Senhor na certeza de que confiamos no Senhor e saímos vitoriosos.